Estamos em Filipenses no capítulo agora 4. Nós vamos hoje dar início ao nosso estudo no capítulo 4. E vamos ler o capítulo todo. E vou pedir ao irmão José Balroado o favor de o fazer. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por, finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, também, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e a receber, senão vós, somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas, principalmente, os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Amém. Graças a Deus, nós, portanto, vamos dar início ao capítulo 4 e vamos considerar o que temos aqui. Eu hoje vou dar a oportunidade ao Nando e ao Daniel para nos exporem a palavra de Deus. Eu de vez em quando faço isto, porque eu tenho uma dificuldade, sabem? Eu não sou como o David. O David, eu dou graças a Deus pelos dons que Deus deu a David. O David consegue aliar a simplicidade à brevidade, à profundidade e à clareza, que é uma coisa que não é para qualquer um. E eu, particularmente na questão da brevidade, tenho alguma dificuldade. Mas se eu começo a falar, eu depois com pouco tempo eu vou-lhes dar a oportunidade de eles começarem, e passo a palavra ao Nando, começa ao Nando e depois o Daniel, e se houver algum irmão que também tenha algum pensamento, faz favor. Boa noite, irmãos. É um breve pensamento, é muito pequenino. Depois vou passar a palavra ao Daniel, o nosso irmão Daniel. Na carta aqui aos Filipenses, o apóstolo Paulo, e vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 e o versículo 3. E então a palavra do Senhor diz-nos assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho
e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Eu queria só ficar aqui nestes 3 versículos e debruçar-nos sobre o versículo 3, e o versículo 2. De facto, estas duas irmãs aqui, havia aqui um problema entre elas. Vemos nitidamente que houve uma preocupação do apóstolo Paulo para que esse problema fosse rapidamente resolvido. Eram irmãs que estavam na linha da frente, elas trabalharam com o apóstolo Paulo na linha da frente, na obra para o Senhor, e no entanto havia aqui um desentendimento. Ou seja, e o desentendimento delas era porque elas de facto não estavam focadas no Senhor. Elas não eram pessoas inertes à obra da palavra de Deus, não eram pessoas que não eram ouvintes, não eram pessoas que não estavam prontas no serviço, não se tratava desse caso, eram pessoas que estavam na linha da frente, mas no entanto, neste momento, elas não estavam bem. E o apóstolo Paulo aqui frisa o quão é importante elas terem o mesmo sentimento no Senhor. Vemos que muitas das vezes os conflitos partem muito por nós acharmos que os outros devem ter a mesma opinião que nós. O facto dos meus irmãos e de estarmos na obra do Senhor não quer dizer que tenhamos a mesma opinião. Nós temos de ter o mesmo sentimento, mas podemos ter opiniões diferentes. E vê-se nitidamente que se elas trabalharam no Senhor e se andavam na linha da frente, ou seja, por um tempo o sentimento delas foi o mesmo, foi o serviço, mas algo destabilizou a união entre estas duas irmãs. E ao destabilizar é porque o foco não estava no sítio certo. Ou seja, o foco passou a estar nelas próprias. Ou seja, muitas das vezes nós temos a tendência de, quando nos chateamos com alguém ou quando temos algum desentendimento, parece impossível, como é que tu não pensas como eu penso? Ou parece impossível não sentires o que eu sinto? Ao dizermos isto, se calhar muitas das vezes, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos não é o que está correto. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizer, não quero que vocês... O apóstolo Paulo não diz que elas devem pensar ou sentir o mesmo que ele sente ou o mesmo que ele pensa. O que o apóstolo Paulo diz aqui é muito claro, que sintam o mesmo no Senhor. Nós vamos só abrir aqui na carta aos Romanos, no capítulo 15, e no versículo 4 e no versículo 5. E a palavra do Senhor diz-nos assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ou seja, eu vou ler outra vez o versículo 5. Diz, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento. Que sentimento é este? É um sentimento de paciência e de consolação. Se calhar era isto que faltava a estas irmãs. Um pouco de paciência uma para com a outra e se calhar um pouco de consolação que elas deviam ter umas para com as outras. Quando nós deixamos de ter o nosso foco, quando o nosso sentimento não é o Senhor, das duas uma, o nosso sentimento ou passa a ser os defeitos dos outros, ou então passa a ser o nosso próprio ego. E depois começamos a querer compararmos a nossa maneira de viver, a nossa maneira de estar, as nossas opiniões. As opiniões dos outros têm que coincidir com as mesmas opiniões, com as nossas mesmas opiniões, e depois existe o conflito. Se a nossa bitola for o Senhor, e nós vemos aqui, o apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, ele diz, ele diz nitidamente que a paciência e a consolação é um sentimento que deve estar patente no coração dos irmãos. Vemos nitidamente que estas duas irmãs aqui, isso não estava a acontecer. Tinha que haver a intervenção de alguém para ajudar. E muitas das vezes acaba por ser assim, irmãos, quando nós não estamos bem, se calhar, se nós estivermos atentos uns aos outros, se calhar as coisas resolvem-se muito mais rapidamente. Se nós partirmos para a ação, muitas das vezes nós caímos no erro. O apóstolo Paulo aqui diz, vai ter com elas para ajudá-las, para que de facto elas tenham, se possam unir, se possam ter o mesmo sentimento. Muitas das vezes, irmãos, não é o caso de nos metermos na vida dos outros, não é isso. É se nós estivermos perto,
eu vou ter liberdade de me chegar a esse irmão e contar-lhe o meu problema. Se nós não estivermos perto, esse irmão não tem essa liberdade, porque nós não estamos perto desse irmão. Não há comunhão. Se não existe comunhão, eu não posso ir desabafar com esse irmão. Que de facto não sejamos nós a ir ter com o irmão que tem os problemas, mas que sejamos nós a disponibilizarmos, ou seja, a nossa comunhão seja patente e que o nosso sentimento de ajuda seja muito nítido, para que os irmãos nos apercebamos uns aos outros que existem problemas e que estamos abertos para os resolver. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que de facto que haja união. Essa união passa pela consolação uns para com os outros, passa pelo mesmo sentimento de paciência que temos que ter uns para com os outros, e isso tudo faz com que de facto o corpo funcione nitidamente, ou seja, que todos os membros tenham a mesma função no serviço, embora com opiniões diferentes, mas o nosso sentimento de serviço, esse tem que ser o mesmo. Embora tenhamos opiniões diferentes, eu não tenho que ter a mesma opinião. Eu e a minha mulher temos opiniões diferentes em muita coisa, mas o nosso sentimento tem que ser o mesmo. E isso não pode ser causa de divergência. Porque quando isso é causa de divergência, eu estou a querer eu estou a querer fazer com que a minha mulher seja como eu sou. Não é por aí. Nós funcionamos de maneiras diferentes, temos temperamentos diferentes, temos opiniões diferentes, mas todos com o mesmo sentimento do serviço. E é assim que se forma uma equipa. Numa equipa de futebol existem os defesas, existem os avançados, existe o guarda-redes, cada um tem a sua posição, cada um tem o seu objetivo e todos funcionam com o mesmo sentido, de vencer, de marcar gol. Esse é o sentimento. Em qualquer instituição há sempre um objetivo. E o nosso objetivo como crentes é o serviço ao Senhor. É servi-lo, é estar focado nele. E era essa falha que havia aqui nestas duas irmãs. Mas o apóstolo Paulo teve essa preocupação, irmãos. Não pensamos que muitas das vezes ao irmos ter com o irmão, que seja metermos na vida dele. Temos que ser sábios também. Não podemos, às vezes, de facto, querermos ir ter com o irmão, não para o ajudar, mas escovilhar a vida dele. E aí está errado. Mas possamos estar atentos, irmãos, e possamos pedir orientação ao Senhor e a sabedoria de Deus para que, de facto, tenhamos essa sensibilidade, esse sentimento de consolação e esse sentimento de paciência, que estava a haver uma falha aqui. E que é isto que no capítulo 15 em Romanos o apóstolo Paulo fala, que haja o mesmo sentimento, paciência e consolação. Vou passar a palavra ao nosso irmão Daniel. Muito boa noite, meus amados e muito queridos irmãos. Faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é extraordinária a forma como ele escreve, a forma como a diplomacia com que ele lidou com esta situação. Paulo escreve esta epístola, creio que eu, muito com este conflito que estava a haver nesta igreja em mente. Ele queria que este problema fosse completamente, este diferente fosse completamente sanado, porque estava de facto a causar grande dano, grande mal à unidade desta igreja. E creio eu que esta desunião que havia na igreja, causada em grande parte pelo conflito entre estas duas irmãs, eu creio que é relativamente a isto que ele fala. Eu já falei na altura, quando Paulo diz no capítulo 2, versículo 27, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, ou seja, referindo-se à eventualidade da morte de Epafrodito, que esteve quase à morte. Eu creio que o que estava a entristecer verdadeiramente Paulo não era ele estar com dificuldades financeiras, não era ele estar preso, mas era ele receber notícias desta igreja, destes irmãos que ele tanto amava, e ouvir que eles não estavam a dar bem uns com os outros, não estavam a sentir o mesmo no Senhor. Ele de facto conduz tudo para que, quando tem de fazer esta repreensão a estas duas irmãs,
que elas tivessem uma capacidade para encaixar aquilo. Ele não chegou ali e não começou logo a dar cacetadas nestas irmãs. Ele, além de tudo mais, ele é muito hábil porque ele não diz apenas vocês duas entendam-se. Ele depois tem o cuidado de dizer, depois de fazer a repreensão, primeiro prepara o caminho, depois faz a repreensão e depois relembra que estas irmãs trabalharam comigo no Evangelho. E ele prepara bem o caminho. Mas eu queria começar por falar logo da primeira palavra deste capítulo. Portanto, podemos passar assim um bocadinho, numa leitura ligeira, passar por cima deste portanto. Parece que não está ali a fazer grande coisa. Mas eu entendo este portanto como, à luz de tudo isto que eu acabo de vos dizer, que a nossa cidade está nos céus, nós esperamos o Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de se sujeitar também a si todas as coisas. Em face de tudo isto, tudo o que o Senhor tem preparado para nós, e que nós vamos passar toda a eternidade com Ele e uns com os outros. Vá lá, entendam-se. Custa assim tanto? Vocês estão aí em luta uns com os outros, e se o Senhor vier buscar agora, vocês vão continuar em luta uns com os outros? Se nós olharmos para as nossas divergências, pensando como é que será na eternidade, veremos que não há razão para alimentar os conflitos. Não vou dizer que os conflitos não apareçam, não vou dizer que quando surge um problema, não vamos resolver problema nenhum porque somos todos crentes, vamos ignorar os problemas. Não, os problemas têm que ser resolvidos. Mas não é agora andarmos aqui, degladiarmos, a travarmos de razões uns com os outros, quando a obra do Senhor é muito mais importante. E ele diz aqui no capítulo 3, faz-lhes entender que trabalhar comigo no Evangelho é muito mais importante do que estas disputas. Esta palavra, portanto, é muito importante. Convém que nós vejamos o que está para trás e que, à luz de tudo isto, à luz da eternidade, como pessoas nos convencer, como diz o apóstolo Pedro. Meus amados e muito queridos irmãos, Paulo demonstra que de facto amava aqueles irmãos, preocupava-se com aqueles irmãos. Não pensou, vocês estão aí longe, não quero saber de vocês para nada, mas ele empenhou-se verdadeiramente na resolução deste problema e escreveu mesmo uma carta. Este muito queridos irmãos, a ideia deste muito queridos irmãos dá a ideia de que ele os desejava muito, queria muito estar com ele, desejava muito, muito o bem deles. E continua, diz, minha alegria. Eu gostava que cada um pensasse, se Paulo pudesse ver-nos hoje, ver como é o nosso dia-a-dia. O Senhor vê, não é? O Senhor vê e certamente às vezes alegra-se, às vezes entristece connosco. Mas se Paulo pudesse ver-nos, se pudesse ver a igreja aqui em Quinta de Conte, se pudesse ver cada um de nós em particular, diria minha alegria. Diria, valeu a pena o sofrimento que eu passei, porque de facto o Evangelho chegou até 2015 e tu estás mesmo como o Senhor pretende, estás mesmo como eu expus nas minhas epístolas por inspiração do Senhor. Será que ele se alegraria? Será que ele poderia dizer minha alegria? E claro, acima de tudo o Senhor que deu a sua vida por nós. Quando ele derramou a sua vida, pensava em mim, pensava em ti, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue. Via-nos unidos e nós abrimos mão disso tudo por causa do nosso orgulho pessoal. Tantas vezes. Minha alegria e coroa. Coroa era como que o prémio. Paulo tinha, por assim dizer, resgatado
O Senhor é que nos comprou, mas Paulo tinha resgatado estas almas da idolatria, da perdição, ao pregar-lhes o Evangelho. Creio que estaria nesta igreja o carcereiro de Filipos. Estaria Lídia, entre outros. Apesar de não fazer aqui referência a eles, não sei se algum deles será algum dos nomes que aqui estão referidos, mas foram pessoas que ele de facto trabalhou muito e sofreu muito para que eles fossem agora crentes. E eu olhava para eles com alegria e com uma coroa, com uma recompensa. E continua e diz: estai assim como, perante tudo isto que eu acabo de vos dizer, estai assim. E estai assim firmes no Senhor, amados. O estar firme dá-me a ideia de alguém que está em pé. Está em pé e quase que enterra os pés na terra, para daqui não sai. Em pé e faz força para se firmar. Não é alguém que se senta e relaxa. Já conquistei o que tinha a conquistar, já me chega. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. Mas, na prática, não devemos sentar. Um pensamento que eu vi e que gostei muito. Sabem quantas cadeiras ou quantos bancos é que havia no tabernáculo? 0, não é? Não havia 0. No serviço do Senhor não há... Passa a ideia de que não devemos estar descansados. Não diz assim, estai relaxados. Claro que nós devemos estar descansados no Senhor, não é? Porque sabemos que o nosso destino eterno está garantido. Nada, nem ninguém nos pode, aqueles que são crentes, tirar a nossa salvação. Mas não nos deve levar agora, deixa-me relaxar que isto está garantido. Alguns chegam ao ponto de dizer que se nós quisermos fazer alguma obra, podemos estar a beliscar a graça do Senhor, coisas assim muito estranhas. Não precisamos de fazer nada, não precisamos de evangelizar, não precisamos de autênticas heresias, e que alguns indo atrás disso não ficam firmes no Senhor, ficam relaxados numa suposta graça. A graça que dizem que não precisamos de fazer nada, precisamos é de estar relaxados e esperar que o Senhor nos venha buscar. Umas ideias um pouco estranhas, e quem conhece a experiência de Paulo vê que ele não era nada disto. Ele não era de estar relaxado, de estar firme. E estar firme dá-me também a ideia daqueles soldados que estão na frente da batalha, veem que vem o seu inimigo contra ele e que vão levar porrada, podem morrer ali, mas não arredam pé. Estou aqui e daqui não saio. Venha o que vier. E será que nós somos desses? Ou será que somos daqueles que começam a ceder? A dada altura nós olhamos, onde é que nós chegamos? O que é que nós já cedemos em questões morais? Se calhar já toleramos coisas hoje em dia, vai-se tolerando coisas hoje em dia nas igrejas, que eu fico arrepiado. Não vou citar, mas coisas muito graves, de coisas que há 30, 40 anos nunca se pensava, nem se imaginava, nem se mencionava. E aí o rei Salomão dizia, em Provérbios 22, 28, não removas os limites antigos. E ele diz isso 2 vezes. Não removas os limites antigos. Estão ali os limites antigos, não os removas. Não cedas. Não cedas para não perder pessoas na tua igreja. Para não perderes um familiar. Cede-se. Não se está firme. Falta firmeza. E é importante que estejamos firmes, ou seja, estar em pé, com os pés bem firmados, não arrede pé daqui, mas é preciso estarmos firmes onde? No Senhor. Porque há muitas pessoas que estão firmes nas pessoas.
E depois essa pessoa falha, e depois como é? Também, lá vão eles também. E nós conhecemos, infelizmente, muitos casos de pessoas que estavam firmadas noutras pessoas e quando essas pessoas em cuja firmeza estava depositada, foram também. Firmeza no Senhor. E ele volta a dizer amados. Está assim firmes no Senhor, amados. Porque ele precisa dizer isto, assim, ser muito carinhoso, muito... apelar mesmo, como falámos várias vezes nesta epístola, apelar mesmo às entranhas, apelar mesmo aos sentimentos das pessoas, porque ele a seguir penso que ia tocar no assunto mais complicado ali. Ele precisou de preparar tudo. E reparem que ele várias vezes vai dando ali alguns toquezinhos, e eu quero acreditar que quando estas irmãs ouvem estas palavras, depois de ouvir aqueles pequenos umas pequenas achegas, quero pensar, não é? A graça de Deus deveria funcionar assim. Quero pensar que quando estas duas irmãs ouviram isto, deram um abraço uma outra, isto não vale a pena. A obra do Senhor é muito mais importante. O trabalharmos com Paulo no Evangelho é muito mais importante do que isto. Andamos aqui a fazer o quê? Eu penso nestas duas irmãs e penso assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique. Quase que se perguntassem a Evódia, o que é que sentes? Eu, ódio. E tu, Sintique? Eu diria a Evódia, eu sentia que eu estou bem. Não gostava nada uma da outra. Uma tinha ódio. A outra não queria estar com a outra. Estou aqui apenas a fazer um pequeno trocadilho com os nomes. Mas não queriam nada uma com a outra. Tinham chegado a um ponto tal em que já parecia que era irreversível. Mas Paulo então, o que é que ele faz? Versículo 27 do capítulo 1. Ele diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vai-vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo e pela fé do Evangelho. Assim, só corações muito empedernidos é que não ficariam tocados com estas palavras. E espero bem que estas irmãs não pensassem: pois, isto é bom, é para a Evódia pensar, isto é bom para a Sintique. E a Sintique, isto é bom para a Evódia. Mas Paulo depois volta à carga e diz: se há algum conforto em Cristo, capítulo 2, versículo 1, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, por aí fora, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. E depois dá o exemplo do Senhor. Diz ainda: não atente cada um para o que é propriamente seu, porque é o que estas estavam a fazer, estavam a tentar para o que era propriamente seu. Depois dá o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor humilhou a si mesmo. Dá depois o exemplo de Timóteo, no versículo 19. O exemplo de Epafrodito. Não quis saber de si próprio, não quis saber da sua saúde. Estava disposto a morrer pelo Evangelho, estava disposto a morrer para levar dinheiro ao apóstolo Paulo. Era uma vida que se perdia de forma vã, mas ele estava disposto a isso. Sabia que era importante para o progresso do Evangelho. Estava disposto a sacrificar a sua própria vida. Estas mulheres estavam aqui, presas ao seu orgulho. Ele volta a dizer mais à frente: sintais o mesmo. No versículo 16, 3:16. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. E chega aqui ao versículo 2. Faça tudo isto, estai firmes, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Eu quero pensar que estas mulheres desfizeram-se em lágrimas, abraçaram-se uma à outra e aquela luta acabou ali. E seria de esperar que o mesmo acontecesse connosco.
Mas nós mesmo com os exemplos da palavra de Deus somos capazes às vezes de levar a nossa avante. E quantos não têm ido para o túmulo e para a glória com a sua... Aí eu não cedo, leva-me avante. E às vezes por coisas tão ridículas, tão sem sentido. Mas Paulo é um verdadeiro diplomata. Porque ele primeiro prepara o caminho e depois não toma partido. Ele diz, eu rogo a uma e rogo a outra. Até por ordem alfabética. Rogo a Evódia e rogo a Sinti. Não está a tomar partido. Para que se sintam mesmo no Senhor. E queria só citarmos uma outra passagem que Paulo, de facto, depois aqui no versículo 3 ainda, no versículo 3 ele relembra que estas irmãs trabalharam muito, trabalharam com ele no Evangelho. Ou seja, compõe ali um bocadinho a coisa. Não dá só a reprimenda, mas também sabe elogiar. E queria só relembrar-vos uma situação em que Paulo também tem de repreender alguém severamente. Mas usa de uma extrema diplomacia. E vocês não imaginam, certamente. Não imaginam, mas certamente imaginam a diferença que faz na forma como se pode repreender alguém, como se pode chamar a atenção a alguém. E podemos aprender muito com o exemplo de Paulo. A forma como nós podemos ser muito mais eficazes na forma como repreendemos alguém. E eu vou então ler-vos aqui rapidamente em Gálatas, quando Paulo tem de repreender a Pedro na cara. Pedro estava a ter um comportamento que não estava a promover a unidade do corpo, estava a promover a desunião no corpo. Então eu repreendo, mas eu vou só citar aqui Gálatas 2,18. Gálatas 2,18. Ele repreende a Pedro e depois diz... Vejam se na vossa Bíblia diz isto. Porque se tu tornas a edificar aquilo que eu destruí, constituíste a ti mesmo como transgressor. É o que leio na vossa Bíblia? Porque se eu, aqui não diz eu, se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Ele está a repreender Pedro, mas diz, Pedro, tu agiste mal, mas eu também não estou livre de me acontecer isto. Nós podemos aprender tanto com a forma como Paulo repreende com amor. Eu vou dar um pequeno exemplo. Como às vezes se pode repreender alguém de uma forma que arrasa com a pessoa e a pessoa... Lá está. Fecha-se em copa, já não quero mais... Houve uma situação qualquer em que o Lucas, meu filho, fez qualquer coisa que não seria o mais adequado. Não foi nada do outro mundo, mas não fez nada. E um irmão nosso fez um escândalo com muito pouco amor. Eu fiquei ali, situação... É que já nem dava para haver um proveito daquela reação. É que se nós reagimos de uma determinada maneira, já não há maneira de ser bem dali. E foi o caso. Mas numa outra situação, houve um irmão nosso que também houve ali novamente com o Lucas, uma situação em que saiu um pouquinho da normalidade e um irmão disse, olha, recomendo-te um livro, Ouse Disciplinar, do irmão Dobson. É totalmente diferente, faz toda a diferença. A reprimenda que o outro irmão quis dar, fico a pensar, se há aqui alguém com falta de educação, se calhar não é o Lucas, se calhar és tu. Enquanto que, de outra forma, nós poderemos ser verdadeiramente ajudados. Porque a reprimenda deve ter como objetivo edificar, fazer bem ao corpo. Não é
estão duas pessoas, isto é extraordinário como às vezes acontece, estão duas pessoas a ver quem é que fica por cima, e depois vem outra e ela é que fica por cima. Isto é ridículo, isto não pode ser, não pode ser. E é triste quando as igrejas estão cheias de pessoas que estão mais preocupadas em ter a razão do que em resolver os problemas. E Paulo não estava preocupado em ter a razão. Paulo estava preocupado em resolver os problemas. O último pensamento, não quero alongar mais. Estas duas irmãs são daquelas que aparecem pouco, só aparecem uma vez na Bíblia. E Paulo tem o cuidado de não deixá-las... Se lêssemos só o versículo 2, pensávamos, ora, estas duas irmãs andavam a bolha uma com a outra. Mas depois ele tem ali o cuidado de compor um pouco a situação, dizer, estas irmãs foram muito úteis, eu quero que voltem a ser úteis, mas neste momento precisam é de se entender. Eu gostava que pensássemos, se a nossa biografia fosse uma linha, o que é que seria? Eu gostava que fosse algo como serviu, mas estava isto. Por exemplo, Paulo em Romanos 16, há aqui uma irmã que diz: saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. É só isto que nós damos dela. E outros que... Há aqui alguns de quem Paulo diz: saudai-a, siga. Já é muito bom ser Paulo lembrar-se deles. Mas há aqui alguns que ele diz, trabalharam... Depois há aqui umas que ele diz, Trifénia e Trifosa trabalham no Senhor, ficam muito contentes, mas depois já este trabalhou muito. E outros que eram... a Febe também, que é muito elogiada por Paulo. Pensemos, se tivessem de dizer uma frase sobre mim, porque se calhar daqui a algumas décadas, alguns 100 anos, se calhar ninguém se lembrará de nós, se calhar os nossos descendentes, se o Senhor não vier antes, os nossos descendentes talvez já não se lembrem de nós. Eu, se me perguntarem sobre os meus bisavós, eu não me lembro de nada, não cheguei a conhecer, pouco sei sobre eles, mas se ficasse só uma frase sobre cada um de nós, o que é que seria? Seria uma frase boa? Ou seria... Ele andava sempre... às vezes há alguns que nós temos de dizer, um irmão é complicado. E sejamos daqueles irmãos, como eu disse há pouco, daqueles que tentam resolver os problemas e não tentam ficar com a razão. Porque isso só destrói a união das igrejas. Fiquemos, pois, com estes pensamentos e aprendamos, que temos muito mesmo a aprender com este estilo admirável de repreensão, amável e amorosa do apóstolo Paulo.